informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 5 de maio, levando para vocês os seguintes destaques. Ação contra abates clandestinos apreendeu mais de 1.000 quilos de carne sem inspeção. MPT faz acordo com fazendeiros que submeteram indígenas a trabalho escravo. Exportação de soja do Brasil deve cair 43% em maio. Bolsonaro diz para ator ficar de boca fechada sobre preservação ambiental. E ação no STF pode anular dívidas de fundo rural de produtores e empresas do agro. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, filiais em Dourados, Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina e matriz em Itaporã. Fone 3451-5400. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O plantio da segunda safra de milho encerrou. Nem sempre a assistência chega na mesma velocidade que queremos, ou então as peças que quebraram demoram algum tempo para chegar. Nos tempos de hoje, a plantadeira não pode parar. Nós da Geração Agro capacitamos a sua equipe de manutenção. Chega de imprevistos, entre em contato pelo nosso site geraçãoagro.com.br e converse com a gente pelo WhatsApp que nós iremos te explicar. 19 97131 3415. Geração Agro. Pés na terra, tecnologia nas mãos e mais resultado no campo. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A quinta-feira será de sol com poucas nuvens em Dourados e região. O frio ainda persiste, com mínima prevista hoje de 11 graus. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijos do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a arroba do boi gordo continua a R$ 295 à vista. Vaca gorda a R$ 275 também no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 77 e a de soja a R$ 178, informou a GD Corretora. Parceria que rende bons frutos. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimento personalizado e entregas para toda a cidade. As melhores soluções para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você. Precisou de um pneu? Ligue 67 3421 7700. Wilton Pneus, Avenida Marcelino Pires 283, Dourados MS. Para a lavoura é ter Singenta pra ajudar. A marca da qualidade é Singenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Singenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Singenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Singenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O agronegócio de Mato Grosso do Sul se uniu ao Corpo de Bombeiros e outras instituições para realizar mais uma campanha de prevenção e combate aos incêndios florestais, como em eucaliptos. A iniciativa da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas, a Reflore, em parceria com a FamaSul e o Senar MS, apoio do Governo do Estado e IBAMA, foi lançada em Campo Grande. Em mais um ano, as chuvas não foram regulares e com a chegada do período de seca no estado, entre o outono e o inverno, aumenta os riscos de incêndios, principalmente nas propriedades rurais e próximo a elas. O fogo causa prejuízos para o meio ambiente e para a economia. Essa campanha tem como objetivo desenvolver uma cultura permanente da prevenção contra os incêndios florestais, levando ainda capacitação e conhecimento às populações urbanas e rurais, orientações sobre cuidados para evitar as chamas e alerta das consequências dos incêndios, tais como empobrecimento do solo, poluição do ar, acidentes nas rodovias devido à fumaça e até mesmo morte de animais e pessoas, além de prejuízos aos produtores rurais. Uma ação contra abates clandestinos apreendeu 1.200 quilos de carne imprópria para o consumo em comércios de Mato Grosso do Sul. Foram 5 dias de fiscalização entre 25 e 29 de abril. A DECOM, Delegacia de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo, em parceria com a IAGRO e Vigilância Sanitárias Municipais, estiveram em estabelecimentos comerciais de Mundo Novo, Itaquiraí, Naviraí e no distrito de Anduí, em Campo Grande. Foram apreendidos mais de 1 tonelada de produtos, dentre eles carnes provenientes de abates clandestinos, além de charque e linguiça produzidas sem inspeção sanitária. Foram apreendidos também 140 quilos de queijo, produzido sem alvará sanitário e sem nenhum tipo de inspeção de produção. Representantes legais da propriedade rural, de onde 3 jovens indígenas foram resgatados no dia 19 de abril, firmaram acordo com o MPT, o Ministério Público do Trabalho, para indenizar os trabalhadores e regularizar as condições de trabalho no local. Eles foram flagrados em situação de trabalho análoga à de escravidão em uma fazenda no município de Ponta Porã. À época, um adolescente de 14 anos e 2 jovens de 20 e 23 anos prestavam serviços de corte e carregamento de eucalipto. Eles estavam alojados em um barraco de lona plástica improvisada no meio de uma área alagada, dormiam em colchões velhos colocados sobre toras de madeira e se alimentavam de passarinhos preparados por eles mesmos. O acordo extrajudicial firmado, que visa garantir reparação financeira às vítimas, foi assinado no dia 26 de abril na sede da Procuradoria do Trabalho de Dourados. Agora, a empresa deverá regularizar as condições de trabalho na fazenda, quitar as verbas rescisórias e fazer o pagamento de dano moral individual no valor de R$ 5.000 para cada trabalhador. A exportação de soja do Brasil deve alcançar cerca de 8 milhões de toneladas em maio, o que seria uma queda de 43% na comparação com o mesmo mês do ano passado, projetou a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC, na terça-feira. No acumulado dos primeiros 5 meses do ano, os embarques devem cair 14,5% para aproximadamente 43 milhões de toneladas, conforme
os números da ANEC, cuja previsão de maio considera a programação de navios graneleiros. Os embarques do Brasil, maior produtor e exportador de soja, começaram o ano mais fortes, frente ao ano passado, mas a partir de março passaram a apresentar queda à medida que ficaram mais claras as perdas da soja decorrente da seca no sul do Brasil. Em abril, as exportações caíram mais de 4 milhões de toneladas na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando somaram um recorde de 15 milhões 670 mil toneladas. O Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, a Sindirrações, divulgou os dados de encerramento de 2021 com produção de 85 milhões de toneladas e crescimento próximo a 4% em relação a 2020. Ao longo de 2 anos de pandemia, o setor de alimentação animal mostrou resiliência e superação ao enfrentar inúmeras circunstâncias desfavoráveis, como a incerteza da disponibilidade de matérias-primas, instabilidade logística, acentuada desvalorização cambial, além dos combustíveis e inflação alta. O período também impactado pela importação de insumos, como vitaminas, aminoácidos e enzimas. Ainda assim, conseguiu registrar crescimento em ambos os períodos, 2020 e 2021. O presidente Jair Bolsonaro disse na terça-feira que o ator norte-americano e ativista ambiental Leonardo DiCaprio deveria ficar de boca fechada e parar de falar besteira sobre a preservação no meio ambiente do Brasil, afirmando que o país seria um exemplo nessa área e também no agronegócio para o mundo. Não adianta fazer videozinho mentiroso que está pegando fogo na Amazônia. Vai mudar o clima no mundo. Isso não funciona, disse Bolsonaro em transmissão pelas redes sociais. O DiCaprio tem que saber que a própria diretora-presidente da OMC, a Organização Mundial do Comércio, diz que sem o agronegócio brasileiro, o mundo passa fome. Então é bom o DiCaprio ficar de boca fechada em vez de ficar falando besteira, acrescentou o presidente. Na semana passada, em postagem no Twitter, o Leonardo DiCaprio fez um alerta sobre a importância da preservação da Amazônia para o clima mundial. Uma nova espécie de fungo encontrado em plantas do guaranazeiro, com sintomas caracterizados por manchas foliares semelhantes à antracnose, é capaz de causar doença foliar em plantas do açaizeiro e do dendê. A descoberta foi feita em pesquisa baseada em observação de campo, isolamento do fungo e análises de laboratório com caracterização morfológica e molecular, realizadas pelo Laboratório de Biologia Molecular da Embrapa Amazônia Ocidental. A Associação Brasileira de Frigoríficos, Abrafrigo, ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade 4.395 há mais de 12 anos e buscou questionar a lei de 1992 que determinou que os agropecuaristas e pessoas físicas fornecedores dos associados da Abrafrigo passem a ser contribuintes obrigatórios da Previdência Social. O Supremo Tribunal Federal marcou para hoje, dia 5 de maio, esta ação que pede a inconstitucionalidade do Fundo Rural, do empregador rural pessoa física e da subrogação, que é dever do adquirente, ou seja, do frigorífico, reter e recolher o tal tributo.
Com isso, as dívidas de produtores e empresas podem ser anuladas. O julgamento, empatado em 5-5, foi suspenso em maio de 2021, após pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. Julgaram pela improcedência do pedido os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Roberto Barroso. E a favor dos contribuintes do Fundo Rural, os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. De acordo com informações da agência de notícias France Press, um recorde de 16 milhões de galinhas, patos e outras aves foram abatidos na França desde novembro, em um dos surtos de gripe aviária mais graves nos últimos anos, informou o Ministério da Agricultura francês. O país foi atingido por várias epidemias desde 2015, mas elas foram contidas principalmente no sudoeste, onde os patos são criados para a lucrativa indústria de patê de fígado, o foie gras. Após apresentar queda gradativa por 13 meses consecutivos no decorrer de maio, o plantel de galinhas para a produção de ovos comerciais brancos e vermelhos volta a apontar alta. O plantel instalado em maio é de quase 113 milhões e 600 mil cabeças, significando evolução mensal positiva de 0,8%, enquanto em comparação com maio do ano passado aponta queda de 10%, ou redução de 13 milhões e 200 mil galinhas poedeiras. No decorrer do ano, o plantel apresenta redução próxima de 3%, mas somente em parte de abril, os produtores de ovos conseguiram lucro na comercialização do produto. Ou seja, no geral, venderam ovos a valores abaixo do custo de produção. Resta aguardar o que em maio o mercado de ovos apresenta de bom desempenho. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. CCJ cria grupo de trabalho para acompanhar a situação de povos Yanomami. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a criação de um grupo de trabalho para acompanhar a situação dos povos indígenas Yanomami. O grupo deverá fazer diligências e propor providências para reverter a situação de violências e violações de direitos a que estão sendo submetidas crianças, adolescentes e mulheres da comunidade Aracaçá, na terra indígena Yanomami, em Roraima. De acordo com denúncias divulgadas pela mídia, uma menina Yanomami de 12 anos foi estuprada e morta por garimpeiros que exploram o local ilegalmente. De acordo com a autora do requerimento para a criação do GT, deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, é importante que a Câmara se posicione a respeito das denúncias. Não é possível que a gente se sinta tão fechado e insensível diante de uma situação que todos os dias, praticamente, a mídia noticia abusos sexuais a crianças, mulheres, e colocando a vida de seres humanos em risco. O mínimo que se pode fazer é a criação de um grupo de trabalho para que se debruce em termos de algo que este parlamento possa frear essa violência. Não podemos ser coniventes diante de tanta violência que o povo indígena está passando. Diligências enviadas por órgãos como a Polícia Federal e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, não encontraram os indígenas da comunidade. O local havia sido queimado, o que inclusive provocou mobilização nas redes com a hashtag Cadê os Yanomami? Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.